Graça e paz, boa noite a vocês. Tenho que começar aqui pedindo perdão por esse atraso, né? Eu já fui, inclusive, jogando sempre por um pouquinho mais tarde, porque sei que algumas pessoas vêm da igreja, né? Fui jogando um pouquinho para mais tarde. Mas hoje eu tinha uma visita e demorou mais do que o previsto. Já tinha jogado mais tarde por causa dessa visita, para não correr o risco de atrasar, mas não teve jeito. Mas, independente de qualquer coisa, eu quero estar aqui com vocês, quero estar falando um pouquinho mais, né, continuando aqui os nossos estudos sobre islamismo. E já estou vendo a pessoa entrar aqui, Simone. Simone Belotto, ali de Laranjal Paulista. Um abração, Simone. Muito feliz de ter você conosco. Manda um abração para o Evandro. Saudade de vocês, tá? E o que eu me propus a trazer hoje algumas coisas que estão no Alcorão que são chocantes, algumas não é só porque são chocantes, mas também porque elas entram em um conflito direto com a Bíblia, né? Um conflito direto e às vezes um conflito agressivo. E lembrando aquilo que eu falei na primeira, que eu falei na nosso primeiro vídeo, né? Que o Alcorão ele roubou os absolutos do cristianismo. Então o Alcorão ele fala as coisas assim, ó, não tem como conciliar os dois, porque ou é um ou é outro. Olha quanta gente bonita entrando aqui, Lívia e Maicon, Gisele Rodrigues e Alexandra, estávamos com eles, né? Uma família muito linda. E estávamos com ele nessa visita pastoral. Lívia e Maicon, boa noite, professor, graça e paz para vocês também, muito feliz de ter vocês aqui, tá? Vou tentar não ser tão longo, até o horário já está bastante adiantado. Aí a Simone mandando abraço para mim, para minha esposa, abração para vocês, querida. E eu quero, Sandra Silva entrou agora. Glória a Deus, eu fico muito feliz de ver vocês entrando aí, e vou estar cumprimentando quem entrar, e se tiver alguma pergunta eu vou falar, tá? Eu particularmente, antes de continuar aqui falando desses absurdos que eu quero compartilhar do Alcorão, o Alcorão ele fala o seguinte, os defensores do Alcorão, na apologética do Alcorão, eles falam que uma das provas que o Alcorão é divino é porque ele é muito bonito. Eu, particularmente, eu acho ele muito confuso. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês e vocês vão concordar comigo que você pega a linguagem bíblica, assim, tem aquela coisa elevada, né, aquela coisa bonita. Sei lá, você lê um Salmo 123, você fica ali tocado com aquilo, você lê, sei lá, você lê João, Evangelho de João, aquela coisa suave, bonita, que eleva você espiritualmente. Você vai ler o Alcorão, parece que não fala coisa com coisa, é confuso. Sinceramente, é a impressão que me dá. Mas eu queria compartilhar alguns trechos aqui de algumas coisas para a gente pensar. Eu tenho algumas coisas de um livro que eu apresentei semana passada, que é a Simples Verdade, que faz uma comparação Bíblia ao Corão, e tenho também alguns versículos que meu amigo Will me passou, e que são muito interessantes a gente conhecer, tá? Tem mais gente aqui, às vezes esqueço de subir a setinha aqui. Sandra Silva me dando a paz do Senhor para você também. Cristina Correia, lá do Rio de Janeiro, foi aluna aqui no curso de emissões. Um abração, Cris, um abração. Minha aluna Maristela está lá em Araçatuba. Abraço, Maristela, Deus abençoe. Muito feliz de ter você. Quem mais aqui? Maristela, Deus abençoe. Agora, vou ler aqui um versículo, me diga se isso não é confuso, né? E quando trocamos, isso aqui é um detalhe, né? O Alá, ele fala no plural, né? Seria plural majestático, mas fala assim, e quando trocamos um versículo por outro versículo, e Alá é bem sabedor do que faz descer em etapas, eles dizem, tu és apenas um forjador. Por que esse versículo aqui? Por que ele pôs esse versículo? Porque tinha muita coisa que o Maomé falou posteriormente que anulava o que ele já havia falado. Então aqui, uma nota que tem aqui interessante, assim, que é a doutrina da abrogação, tá? Os versos revelados posteriormente no Alcorão
prevalece sobre os anteriores. Então, se ele fala alguma coisa que contradiz algo que foi dito antes, ele vai dizer assim, não, mas Allah, ele sabe, ele é bem sabedor do que ele faz. Só que é contradição aberta mesmo, é contradição aberta, em um momento fala para ouvir, para amar, e no outro manda matar. É alguma coisa que você vai ver aqui. Tá entrando aqui Elianai, Zoro, abração. Elianai, Deus abençoe você. Maria Érica Torres, está sempre com a gente aí, e o meu querido Bruno Barroso. Bruno Barroso é um apologista aí de mão cheia, trabalha com a gente na Missão Atenas, ele tem o CEPA, tem feito trabalho muito bom, é uma pessoa assim muito, muito querida, muito de Deus. Ele e a esposa dele, Cristina, são muito especiais para nós. Deus abençoe vocês. E só para esse negócio essa doutrina da abrogação, ou seja, Allah falou uma coisa e anula o que ele falou, anula o que ele falou antes, existem pelo menos das 114 surats, que nós vimos são capítulos, 71, isso aqui dá cerca de 60% do Alcorão, ele é de alguma forma influenciado por isto. Então ele fala nessa alteração. Agora, são versículos rápidos, comentários rápidos que eu vou passar aqui, tá? Mas preste atenção nisso aqui, no Alcorão, na surata 38, está escrito assim: quanto teu Senhor disse aos anjos, por certo, vou criar de barro um homem. Então, o Senhor disse, vou fazer de barro um homem. A gente vê nisso aqui, como eu disse para você, a influência bíblica sobre o islamismo é total. Então, a gente sabe que a Bíblia fala que Deus fez homem do barro. Então, só que preste atenção na diferença aqui. Quando o teu Senhor disse aos anjos, por certo, vou criar de barro um homem. E quando houver soprado do meu espírito, então caí prosternados diante dele. Então, assim, quando ele fizesse aquele homem de barro, os anjos tinham que cair prostrado diante do homem. Era adoração ao homem. Inclusive, na teologia islâmica, o problema de Satanás é que ele não quis adorar esse homem que Allah fez. Então é muito estranho isso, porque em toda a Bíblia, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Qualquer adoração em qualquer outro ser é idolatria. Mas o Alcorão, que é tão forte nessa questão de idolatria, ele vai e praticamente ordena a idolatria dos anjos. Então, coisa muito confusa. Sandra Regina entrou aí. Sandra, um abração para você, tá? Então, uma passagem confusa. Agora, outra passagem aqui, isso aqui é interessante, ó, presta atenção. Ó vós que credes, crede em Alá e em seu mensageiro, e no livro que fez descer sobre o seu mensageiro, e no livro que ele fizera descer antes. Então, isso aqui é na Surata 4, por quê? Porque no começo, você via assim, Maomé, até um sentimento amistoso com judeus e cristãos, que era o povo do livro. Depois é que ele começa, quando os judeus e cristãos não o aceitam como profeta, né? Esse foi um grande problema dele com judeus e cristãos, eles não aceitaram, eles sabiam que viriam não profetas, mas falsos profetas. Então nem judeus nem cristãos aceitaram. E aí é onde o Maomé começa a dar outro tipo de palavra, que ao invés de chamar eles de povo do livro, ao invés de exortar a ler os livros que eles tinham escrito, exortava eles até matá-los. Nós vamos chegar lá. Então aqui, olha o que ele fala, crede no livro que ele fez descer sobre o seu mensageiro, que era o livro, que era o Alcorão, né, dado ao Maomé, e no livro que ele fizera descer antes dele, ou seja, que era que ele honrava, né, a lei, até o Evangelho, e era para honrar esses livros. Então havia uma exortação para realmente crer nesses livros e seguir esses livros. Quando cristãos e judeus o rejeitam, então já é o seguinte, esses livros já não devem lê-los porque eles foram alterados. Mas foram alterados, onde é que está? Isso é um discurso muito forte no Alcorão. Ele fala assim que, como o Alcorão diz para você dar valor aos salmos, ao Evangelho, à lei,
Aí você fala assim, mas está mandando dar ouvidos à lei, aos salmos, ao evangelho. Então ele falava assim, não, mas esses livros hoje, os que tem hoje foram deturpados. Ué, então me mostrem o que foi deturpado. Mas na verdade não é que foram deturpados. Na verdade, ele começa querendo fazer aquela ponte, ganhar amizade de judeus e cristãos, como eles não aceitaram ele como profeta, aí ele rejeitou. Né? Então, por isso que eu digo assim, que alguns absurdos e algumas coisas muito confusas, né? Bruno Barroso está aqui, mandando um abraço, diz que é sempre bom aprender comigo, também aprendo muito com você, Deus abençoe você grandemente também. Ah, pastora Rosinha, Rosa Maria está aqui, um abração, Rosinha, Deus abençoe. Leila Medeiros, querida Leila, está sempre aí, um abração, Leila. Paz do Senhor para você também. E a Meninha, lá de Sorocaba, a Meninha está sempre aqui. Boa noite, Rosinha. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Obrigado aqui por estar conosco. Vamos lá, que tem mais aqui. Isso aqui só estou começando, né? Gente, agora esse aqui é forte, né? Olha esse aqui. Esse aqui é a Surah 4, verso 34. Diz assim, e aquelas mulheres de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei-lhes. Está bem aqui, ó, bem claro aqui. Aquelas mulheres de quem você teme a desobediência, exortai-as, pois, abandonai-as no leito e batei-as. Então, há um mandamento bíblico para você bater na mulher. Sabe o que eu fico, às vezes, aborrecido com esse mundo que a gente está vivendo? Nós somos uma civilização ocidental, judaico-cristã, onde a nossa cultura foi moldada pela Bíblia. E uma das coisas que a Bíblia fala, ela fala do homem honrar a mulher, o Provérbios fala, quem acha uma esposa acha uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor. A herança vem dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Então você vê essas exortações bíblicas de respeito, de honra para a mulher. O Alcorão fala para bater nelas, inclusive para bater. Você pode bater, não, está aqui. E isso aí está na cultura islâmica. Estou dizendo, preste bem atenção, não estou dizendo que as mulheres sempre são maltratadas na cultura islâmica. Não, também não é assim. Né? Elas não vivem batendo. Mas se fizer, dependendo do caso, você tem um respaldo bíblico. Mas o que eu me aborreço é o seguinte, você nunca vê feministas lutando como se, assim, falando dessa situação difícil, às vezes, da mulher aqui dentro desse contexto. Você não vê. Você vê ela preocupada com a mulher que está dentro da igreja. Ela vê, não, porque a Bíblia fala que a mulher é cabeça, o homem é cabeça da mulher, que absurdo. Mas isso aqui você nunca vê eles contestando. Então, o fato do cristianismo ser pacífico, o fato do cristianismo ser instruído a dar a outra face, faz com que eles fiquem criticando quem merece, deixando de criticar, faz eles ficarem criticando quem não merece e deixam de criticar quem de fato merece crítica, ou aquelas pessoas que precisam de fato de ajuda. Quem vai ajudar as mulheres islâmicas, gente, são as cristãs. E eu estou falando, sai daqui, elas vão para lá com risco de vida. Eu conheci gente em país islâmico, assim, que mulheres que iam lá e sofriam em país islâmico, mas estavam lá para ajudar aquelas mulheres da maneira como fosse possível, da maneira como eles podiam. Mas você não vê feministas, né? Então você vê aqui feministas agredindo uma cultura que de alguma maneira honra a mulher. É perfeito? Não, gente, porque aqui nada é perfeito. Até achei interessante, outro dia saiu como se fosse uma charge, né? E a moça falando assim para uma feminista, a Bíblia fala que a mulher tem que amar o homem, que se possível for, tem que morrer pelo homem. E fala, que absurdo, olha só, a Bíblia é um livro misógino, patriarcal, coisa terrível. Aí, de repente, a moça, não, na verdade, eu falei o contrário do que está escrito, diz que o homem tem que morrer pela mulher. Gente, é isso que a Bíblia nos ensina. Nós, homens, morrermos pelas mulheres, se for possível. Mas os homens fazem isso? Que eles façam o que eles não façam. Mas essa é a exortação bíblica. Ou seja, para mostrar que a exortação bíblica ela é algo positiva, boa. Né? Olha isso aqui também. Acho uma coisa estranha quando a gente olha assim, a Bíblia falando do mundo futuro, da nossa existência futura. Então, Paulo fala assim, que
que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é algo indizível, né? É uma glória indizível. As tribulações do tempo presente nem dá para se comparar com a glória que vai ser revelada. Então é algo assim maravilhoso demais. E sempre algo no sentido espiritual. Então, por exemplo, ele fala, o corpo é para o alimento, aliás, o estômago é para o alimento é para o estômago, mas Deus vai anular tanto um quanto o outro. Na questão de relação sexual, ele fala, no mundo futuro nem se casa, nem se dão em casamento. Então é uma existência com um grau diferente, né? É algo que talvez nós não podemos nunca explicar com palavras. No Alcorão, gente, como é o paraíso? Então, eu vou ler um trechinho aqui do paraíso, do céu, né? Então diz assim, ó, por certo, os piedosos estarão em jardins. Comei e bebei com deleite pelo que fazieis. E falosemos casados com hures de belos grandes olhos. Hures eram virgens, né? Então há uma promessa de que o paraíso deles vai ter bastante vinho, que é algo que eles não podem beber aqui, e mulheres. Essas hures aqui eram lindas criaturas virgens, né, fornecidas no paraíso para os homens muçulmanos desfrutarem. Então, pensa você, eu vou falar para você, né? Também vamos pegar as feministas aqui. Então, a Bíblia fala lá em Gálatas 3:28 que não há diferença nem homem nem mulher, os dois na glória vão estar na glória e amém, estarão lá na glória. O homem com a mulher, não há diferença nisso não. Mas no paraíso islâmico, os homens terão lá as virgens esperando por eles, né? E eles falam essas coisas com detalhes. Inclusive, um detalhe assim, esses extremistas que eles se explodem, eles acreditam, é ensinado para eles desde novo, que quando eles morrem dessa forma, eles vão para o paraíso imediatamente. Lá tem as 72 virgens esperando por eles, né? Então, assim, a gente olha e percebe assim que o evangelho é algo muito superior, está muito além. Agora, isso aqui é um ponto importante. A gente vai entrar mais nisso, mas eu estou vendo aqui essas passagens do Alcorão, queria que vocês vissem. A Sura 4, da 157 e 158, fala sobre Isa. Isa, para quem não sabe, é Jesus, tá? Então fala assim, eles não mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Alá ascendeu até ele. Então o que eles ensinam? Que Jesus não morreu na cruz. Entre as coisas que eles falam que que Alá fez Judas ou Barrabás ficar parecido com Jesus e outro morreu na cruz, não ele, porque Deus não ia permitir que seu profeta, né, Alá não ia permitir que seu profeta morresse lá na cruz. Se tem uma mensagem bíblica Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A cruz é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, você tem uma religião que nega isso. E nega mais a respeito de Jesus. Então não adianta ele falar de Jesus, porque não vai ser o Jesus bíblico. O Jesus bíblico é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. E aí é onde eu quero ler isso aqui, e mais algumas coisas que o meu amigo Will mandou. Um abração aí para você também, Will. Um abraço para o Wagner. O Wagner não conseguiu assistir porque ficou mais tarde, mas um abração aí, Wagner. Depois você assiste, tá? Um abração para você. Aqui, ó. Não é admissível que a majestade de Alá tome para si um filho. Se há algo que o Alcorão rejeita, é que Jesus é o Filho de Deus. E que Deus, a mensagem mais profunda e poderosa para a humanidade, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o islamismo chama isso de abominação, renega isso completamente. Então, só vou ler aqui. Olha aqui, hein? A Sura está 5:72. São blasfemos aqueles que dizem Deus é o Messias, filho de Maria, ainda mesmo quando o Messias disse, ó israelitas, adorai a Deus, que é o meu Senhor e vosso. A quem atribuir parceiros a Deus, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso, e a sua morada será o fogo infernal. Os iníquos jamais terão socorredores. Então ele está dizendo que se você disser que Deus tem um filho, né,
que o Messias é Deus, que você... Aqui a frase é bem forte, né? Ser-lhe a verdade a entrada no paraíso e sua morada será o fogo infernal. Então você veja que é um bloqueio, né? Um bloqueio. Continuando aqui na outra sura, que é a 19, que é a sura Maria, que é Maria, né? E arrastaremos os pecadores sequiosos para o inferno. Não lograrão intercessão, senão aqueles que tiverem recebido a promessa do Clemente. Afirmam, o Clemente teve um filho. Sem dúvida que haveis proferido uma heresia. Por isso, pouco faltou para que os céus se fundissem, a terra se fendesse e as montanhas desmoronassem. Isso por ter atribuído um filho ao Clemente. Ao Clemente, para saber, é Deus, tá? É Allah que seria o Clemente. Quando é inadmissível que o Clemente houvesse tido um filho. Bom, eu até, vamos pensar assim, há uma dificuldade aqui, né? Uma dificuldade aqui. Como é que você pode atribuir um filho a Deus? Agora, eu fiquei muito chocado, confesso para vocês. Eu nunca entendi essa versão tão preocupante deles, dizer que Jesus é filho de Deus. Nunca entendi isso assim dessa forma. Mas, nos estudos, né, do islamismo, eu descobri que a razão deles acharem isso algo tão abominável, tão terrível, é que para eles, quando nós dizemos que Deus tem um filho, para eles parece que a gente está dizendo que Deus teve relações sexuais com uma mulher e aí nasceu um filho. Assim, é limitação de compreensão. E depois nós vamos ver alguns caminhos que você pode tentar fazer e compreender isso, mas de qualquer maneira, a verdade é que o Islã ele já faz uma lavagem cerebral tão grande na cabeça da pessoa que a mensagem central da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo, que Deus seu único filho, ela já queria que ele morresse. Não, jamais, ele não tem filho, porque ele não faz sexo. É óbvio que eu sei que não faz, que Deus é espírito, que o sentido de filho aqui não é um sentido físico, carnal, resultante de uma relação. É óbvio que a gente não é isso, mas é aquilo assim como nós também às vezes temos uma má compreensão do islamismo, porque não estamos na cultura deles, eles também muitas vezes não têm nenhuma compreensão. Então, quando eles são instruídos que quando a gente fala que Jesus é filho de Deus, que nós estamos afirmando que Allah teve relação sexual. E óbvio que isso não aconteceu. Agora eu estou vendo aqui, Naege Davis, não sei se está correto o nome, paz, eu já vi o Senhor, não vejam só, gostei muito da sua ação lá no caso da filha de Jefté. Um abraço para você, Naege. Eu lembro desse debate. Leandro Queiroz entrou aqui também. Abração para você, tá, Leandro? Deus abençoe. Um grande abraço. Então, essa questão do Filho de Deus é crucial para nós. É um ponto central na revelação do Evangelho. Está muito claro em todos os Evangelhos. Não é só João, não. Lá, só você pegar lá Mateus 11, né? Ninguém conhece o pai a não ser o filho, ninguém conhece o filho a não ser o pai. O título de filho de Deus está em todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, está lá. Até no Antigo Testamento, é algo que já traz do Antigo Testamento. Então, essa rejeição, ela é eu fico às vezes pensando, e a gente fica com a dor no coração, porque o inimigo conseguiu construir toda uma estrutura civilizacional que bloqueia as verdades de Deus. Pastor Silas, que é um especialista em islamismo, né, ele fala assim que quando a gente olha humanamente falando, parece que é impossível um muçulmano se converter, né? Só a graça de Deus, o poder de Deus para fazer isso. Então a gente tem que semear e confiar, porque o inimigo construiu toda uma estrutura civilizacional, porque é isso que é o islamismo, ele é muito mais do que simples religião, é toda uma civilização paralela à civilização judaico-cristã, e dentro dessa civilização que ele criou uma série de barreiras na mente das pessoas, que muitas vezes impede a verdade do evangelho de entrar ali. Ou seja, aquilo que seria a verdade do evangelho mais poderosa, a coisa mais maravilhosa e linda, o Filho de Deus morrendo por mim na cruz, eu já vou ouvir isso como uma abominação. Não é
nós temos que orar e chorar por eles, porque é difícil, né? A situação deles é difícil. A pessoa nasce nessa cultura e aceitar isso é difícil. Agora eu quero ver dois pontos aqui. Uma sobre como tratar os incrédulos, discordantes, né? Como trata. Eu vou ler aqui, o Will me mandou aqui algumas passagens, tá? Muito boas. Então preste atenção aqui, é um pouquinho longo, mas preste atenção, vou ler para vocês. Essa aqui está na Sura 2, já na segundo capítulo do Alcorão. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Nós vamos ver isso quando a gente vai estudar jihad, tá? O que é jihad? Nós vamos chegar lá. Eu não quero fazer nada muito extenso, para não cansar vocês, mas não vamos chegar na jihad, porque você deve ter curiosidade para entender esse negócio de jihad. Então nós vamos voltar nessas passagens quando a gente estiver estudando jihad. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vocês expulsarem, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os, tal será o castigo dos incrédulos. Porém, se desistirem, sabei que Deus é indulgente e misericordiosíssimo. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades, senão contra os iníquos. Se vos atacarem no mês sagrado, combatei-os no mesmo mês, e todas as profanações serão castigadas com a pena de talião. A quem vos agredir, rechaçai-o da mesma forma. Porém, temei a Deus e sabeis que ele está com os que o temem. Fazei dispêndios pela causa de Deus, sem permitir que as vossas mãos contribuam para a vossa destruição, e praticai o bem, porque Deus aprecia os benfeitores. Eu acho tudo muito confuso assim a coisa, mas aqui você vê que é realmente para você, aquele que resiste à causa de Deus, para entrar com ferocidade. Continuando aqui. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois aos fiéis. Logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos. Logo infundireis terror no coração dos incrédulos. Decapitai-os e decepai-lhe os dedos. Corte a sua cabeça e corte seus dedos. Vocês estão vendo porque parece muito isso de cortar cabeças? Isso porque contrariam Deus e o seu mensageiro. Saiba, quem contrariar Deus e o seu mensageiro, que Deus é severíssimo no castigo. Tal é o castigo pelo desafio. Provai-os, pois, e sabeis que os incrédulos sofrerão o tormento final. Ó fiéis, quando enfrentardes em batalha os incrédulos, não lhe volteis as costas, aquele que nesse dia lhes voltar as costas, a menos que seja por estratégia ou para reunir com outro grupo, incorrerá a abominação de Deus, sua morada será o inferno. Que funesto destino. Aqui nós vamos ver ainda da jihad. Então a jihad, essa guerra santa, é a única coisa que garante que a pessoa morre ali e vai para o paraíso. Só que se ele virar as costas, também ele vai para o inferno, a não ser que esse virar as costas seja estratégia. É isso que ele quis dizer aqui. Mas a garantia para aqueles que morrem na jihad, tem um céu, tem as 72 virgens garantidas. Tá? Essa é a palavra final deles. Agora, só quero dizer uma coisa. Isso não significa que todo muçulmano vai fazer alguma coisa má com as pessoas. A maioria não vai ter uma outra interpretação desse versículo, nós vamos ver dessas passagens, não vai ter essa interpretação bélica, que é a passagem daqui. Agora, aqueles que fazem o jihad de maneira agressiva, de maneira homicida mesmo, como a gente tem visto, que aliás a gente tem que tomar um cuidado, tá? Esses que se explodem, gente, eles não são suicidas, eles são homicidas. Ele não está se suicidando no cantinho lá, como os suicidas fazem. Ele está se matando para matar os outros. Então, eles são homicidas. Eles vão se basear nesses textos. Esses textos, para eles, são os textos que justificam essas coisas que eles fazem. Então, quando alguém fala assim, não, mas olha, essa coisa de que o Alcorão, de que o islamismo é religião de paz,
não significa que toda pessoa que vai seguir o Corão, que vai ser islâmico, ele quer o mal. Estou frisando bem isso, tá, gente? Vamos ser honestos. Não vamos criar estereótipos. Mas a verdade é que aqueles que agridem, eles têm justificativa no Corão. É só ele ler isso literalmente, pronto, e a coisa ali, ele vai fazer isso. Agora eu vou até aqui um detalhe interessante. Porque alguém pode falar assim, não, mas lá no Antigo Testamento também tinha ordem para entrar lá em Canaã, matar, tudo aquilo lá. Você vê muito disso no Antigo Testamento. Agora, preste bem atenção. A questão do Antigo Testamento, da tomada de Canaã, não era algo expansionista. Primeiro, Israel era um juízo de Deus só para aquelas nações ali da terra de Canaã, né? Então, eles estavam, a medida do pecado dos amorreus se completou, Israel vem como instrumento de juízo. Entrou na terra, não era mais para eles ficarem querendo dominar o mundo pela espada, não, ou por qualquer outro meio, não. Eles tinham que ficar lá na terra e obedecer a Deus. Então é diferente do islamismo, que usa isso para expansão, porque dentro da visão islâmica, nós vamos ver isso, o alvo é todo mundo, o mundo inteiro tem que se tornar islâmico, tá? Eu só vou terminar aqui com mais uma passagem que o Will me mandou, que é muito interessante, tá? Na Sura de 72. A gente ouve, isso aqui também é importante você saber. A gente fala dos gênios, né? E parece que quando veio para a cultura ocidental, os gênios adquiriram uma característica benéfica, positiva. Então você tem, por exemplo, Aladdin, agora que está com live action aí, né? Do Aladdin, teve desenho, agora live action, e o gênio ajuda ele, aquele gênio azul, né? Você tem, eu lembro assim, quando era criança, tinha um desenho chamado Shazam, que ele era um gênio que aparecia. Então sempre o gênio é aquele que vai atender pedidos e tudo mais. Na cultura islâmica e no Alcorão, os gênios eram demônios. Eram como se fossem demônios malignos, né, que faziam desejos, mas eles tomavam a alma das pessoas. Eu lembro um filme muito antigo, era O Senhor dos Desejos, uma coisa assim, que era um filme bem pesado, porque a pessoa, ele cumpria os desejos, mas ele levava a alma da pessoa, era uma coisa terrível. Então esses eram os gênios. E olha só o que o Alcorão fala sobre os gênios, tá? Aqui vou só por uma notinha do Will, que ele fala assim: lembrando que é crido pelos muçulmanos que os gênios fazem perturbação, eles são responsáveis por possessões demoníacas. Muçulmanos têm pavor de gênios, eles são considerados criaturas malignas, eles são os que os demônios são para nós, mas de uma forma diferente, pois eles comem, urinam, podem ter relações com mulheres e podem se materializar, né? E aí ele passou uma passagem aqui, que é da Sura 72, que ele falou que é uma das que ele acha mais estranho. Então olha o que diz aqui, porque vai mencionar um personagem bíblico, né, histórico, que é muito caro para nós, que é Salomão. Então a Sura de 72 fala assim, aliás, a Sura é 34:12, perdão. A 72 é que fala dos gênios, tá? Diz aqui, ó, e fizemos o vento obediente a Salomão. Quando fala assim, e fizemos o vento, é o Alá falando, porque ele fala no plural, tá? Aqui é confuso mesmo, tá? Eu acho muito confuso dizer que isso aqui é mais bonito que a Bíblia, que prova, né? Deixa pra lá. E fizemos o vento obediente a Salomão, cujo trajeto matinal equivale a um mês de viagem, e o vespertino a um mês de viagem. E fizemos brotar para ele uma fonte de cobre, e proporcionamos gênios para trabalharem sob as suas ordens com a anuência do seu senhor, e a quem dentre eles desacatar as nossas ordens, infligiremos o castigo do Tártaro. Ou seja, lá deu poder a Salomão para que ele controlasse gênios. Isso seria, ou seja, Salomão manipulava espíritos malignos. Isso é o quê? Isso é feitiçaria. Isso aqui, inclusive, há um comentarista, eu cito um comentarista aqui, que é chamado Al-Qurtubi, que ele vai comentar isso, que Salomão, Allah deu a Salomão poder para ele mexer com os demônios. Ou seja, Salomão era feiticeiro. A gente olha assim e, meu Deus, né, o que nós estamos lidando aqui, tá? Então,
não vou dizer que não haja alguma passagem que seja interessante, ou que tenha alguma coisa interessante, mas vou falar assim, é um negócio problemático mesmo, e não fomos nem até o fim. Então, nós vamos continuar, nós vamos entrar um pouquinho em doutrina, nós vamos entrar na questão da Bíblia, até uma questão de como falar. Essas aulas aqui são as iniciais, e eu quero agradecer muito vocês que me acompanharam aí, esses minutos, apesar do horário, estão comigo, estou muito feliz. Quero dizer para você que esse vídeo vai ficar nessa página aqui, como tem ficado, tá? Você pode depois entrar nessa página. Se você não curtiu ainda essa página, essa fanpage aqui do Facebook, Missão Atenas, curta. E pedir para você também, porque quando eu salvo aqui, o Felipe, meu amigo Felipe, marido da Silvia, foram meus alunos aqui, um casal muito querido, que a gente ama muito, abraço para vocês. Ele está salvando, está colocando lá no meu canal. E aí também eu quero convidar você para entrar no meu canal. Entra lá, meu canal é o mesmo nome, Missão Atenas. E aí você entra lá e se inscreve, tá bom? Obrigado aí vocês, todo mundo. Aqui a Simone está perguntando, e eu vou responder, eu já falei em outro vídeo, mas está perguntando assim, o islamismo tem divisões ou variações como no cristianismo? Tem sim, Simone, tem. As principais são duas, tá? Que são os sunitas e os xiitas. Os sunitas vêm de Sunna porque, além do Alcorão, eles aceitam as sunas, né? Que são histórias que contam a vida do Maomé. Então, eles também aceitam esses livros como sagrados. Enquanto que os xiitas não, é só o Alcorão. Essa divisão também é assim. Os sunitas, quando Maomé morre, ele não tinha descendência masculina, então os sunitas entenderam que os sucessores dele seriam as pessoas mais próximas. E aí, que foram chamados de califas, né? Então você tem toda uma seção de califas, são sucessores de Maomé. Os xiitas discordaram disso, eles acharam que tinha que ser um parente. Então eles entenderam que o sucessor seria o Ali, né? Que era casado com a Fátima, filha de Maomé. Então os xiitas, eles só seguem o Alcorão, e para eles a liderança, né, o sucessor de Maomé foi o Ali, esposo da Fátima. Para os sunitas, foi, se não me engano, o Omar, que é o primeiro, né? Se eu não estiver enganado, e depois toda uma sucessão que nós vamos comentar aqui, e que seguem, além do Alcorão, seguem as sunas. A maioria dos islâmicos, eles são sunitas, diga-se que 90% mais ou menos, e 10% xiitas. Por exemplo, lá no Irã são xiitas, né? Fora do Irã a maioria é sunita. Agora você tem misturado em várias situações. Existe uma outra linha chamada sufis, né? Os sufis já seriam mais místicos, eles têm os que dançam, né? São chamados derviches, eles ficam girando. Se procurar derviches, sufis, você vai ver. Eles ficam girando, eles são mais místicos, mas é uma ala pequena. Mas a gente fala isso em termos gerais, porque você acaba tendo outras divisões. Por exemplo, o Estado Islâmico, que esteve muito nas notícias, eles são sunitas, mas eles são um ramo sunita radical da Arábia Saudita chamado Wahhabi, que são wahhabistas. E eles estavam, na verdade, os islâmicos estavam lutando contra os xiitas. O ataque que eles fazem aos cristãos é a tabela ali, mas o ataque das sunitas, há briga entre eles. Então, sunitas e xiitas têm os seus conflitos ali entre eles, às vezes, muito fortes. Então, essas são as divisões. Só que você tem outras divisões, você tem seitas, você tem grupo pequeno, isso aí é muito comum também, tá? As vertentes, elas são diferentes. E toda religião, ela acaba tendo grupos que vão se multiplicando, então isso é muito comum, tá? O Claudinei entrou agora, Claudinei Orne. Um abraço aí, Claudinei. Eu já estou encerrando aqui. Hoje até comecei mais tarde, mas um abraço para você. Vou deixar salvo o vídeo aqui, você depois vê aí, tá? Obrigado, queridos. Obrigado aí. Se Deus permitir, próxima terça estarei de volta, talvez um pouquinho mais cedo, tá? Vai ser um prazer muito grande. O Claudinei de Paz, pastor amado, abraço para todos. Então, um abraço aí do Claudinei, né? Claudinei. É que eu tive um colega de trabalho chamado Claudinei, esse aqui.
Então tá bom. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.